Olá, começando agora mais um Sala de Estar aqui na telinha do Unicruz Play. E hoje no programa vamos falar sobre a Lei 14.132/21, que fala sobre o crime de perseguição ou stalking. Ela foi publicada em 31 de março deste ano e quem vai conversar conosco para explicar o que diz a lei e o que caracteriza esse crime é o professor Fagner Pias. Antes de a gente começar o nosso bate-papo com o professor, nós preparamos uma tela para explicar para vocês a origem desse conceito stalker. Confere aí. A palavra stalker é derivada da língua inglesa e significa perseguidor. Ela é aplicada a alguém que importuna de forma insistente e obsessiva uma outra pessoa. Assim, essa forma de espionar e perseguir um indivíduo de modo insistente e desagradável é denominada stalking. Então você conferiu aí o que significa o stalking e agora a gente vai conversar com o professor Fagner Pias, que está aqui no estúdio conosco e vai nos falar um pouquinho a respeito, nos esclarecer e tirar nossas dúvidas a respeito dessa nova lei. E eu começo já te perguntando, professor, o que é que diz essa lei? É a lei 14.132/21, é isso mesmo? Exato. Primeiramente gostaria de cumprimentar você, cumprimentar os nossos telespectadores. A lei 14.132 de 2021, né, foi publicada no dia 31 de março deste ano. Ela na verdade incluiu ao Código Penal o artigo 147-A, que passou a tipificar então a conduta do stalking, que é uma perseguição, né, como uma conduta criminosa. Então, a partir da edição desta lei, que entrou em vigor na data da sua publicação, existe então a previsão legal, né, de criminalização em relação àquela pessoa que persegue a sua vítima, né, que persegue alguém, de forma reiterada, por qualquer meio, trazendo então algum tipo de privação da liberdade, de alguma questão relativa ao direito de locomoção, direito de ir e vir, afetando a sua, inclusive, saúde física e mental e psíquica também. Então, hoje a legislação, até então a gente não tinha uma previsão legal, prevê então a punição àquele sujeito que perseguir de forma reiterada alguém, a ponto de fazer com que o perseguido, que é a vítima do crime, esteja aí sofrendo no seu dia a dia, no seu direito de ir e vir, na sua locomoção, na sua privacidade, na sua liberdade. Eu lhe pergunto o que caracteriza esse comportamento da perseguição, porque, por exemplo, algumas coisas podem ser de curto prazo, outras a longo prazo. O que seria a curto prazo também se enquadra nessa questão da lei da perseguição. E uma dúvida que as pessoas têm desde que a gente começou a falar da lei é se essa lei se aplica somente ao virtual, né, que hoje acaba sendo muito mais explorado, ou se a presença física também ela fica enquadrada dentro dessa parte física. É importante esse questionamento. O legislador ele incluiu ali a previsão da perseguição de forma reiterada, sem dizer em relação ao tempo, ou seja, aquela pessoa que é perseguida de uma maneira reiterada, que pode ser num espaço de tempo mais curto ou mais longo, desde que se sinta ameaçada, amedrontada, que se sinta coagida, ela está sendo vítima do stalking. Então, o stalking ele é de uma forma reiterada, onde a pessoa tenha esse receio, tenha esse sentimento, a vítima, né? Esse crime ele pode ocorrer por qualquer meio, né? Claro que hoje em dia as mídias sociais, né, os próprios aplicativos de conversas, é a forma mais comum da ocorrência do crime, mas não a única. A própria legislação estabelece que pode ocorrer por qualquer meio. Quando a legislação traz a terminologia por qualquer meio, ela nos explica, ela nos ensina que pode ser por meio virtual, por meio físico, né? A gente sabe que hoje é muito desusual, mas até mesmo por uma carta, por uma correspondência, pode sim ter a caracterização desse crime, em que pese, estatisticamente falando, a gente tem a maior parte desse tipo de crime via as redes sociais e via aplicativos de conversas, né, como o WhatsApp, por exemplo. Sim. Uma questão que eu me pergunto, às vezes, referente a isso a gente sabe que hoje, por exemplo, o WhatsApp, né, e alguns aplicativos, as pessoas se falam muito por esses meios. E, às vezes, qualquer desavença, qualquer ruído na comunicação que possa ter, né,
as pessoas usam esses meios para conversar com as outras e às vezes por conversas um pouco mais pesadas, né? Elas insistem com essas questões de mandar mensagem, de incomodar, de ficar cutucando ali, né? E isso se enquadra, no caso se enquadra na lei. Mas qual é o ponto que eu sei que é normal e o ponto que eu sei que está passando dos limites? Porque o perseguidor é que vai dar esse ponto, né? Mas as pessoas podem ficar muito vulneráveis a isso, né? Ou até muito intolerantes. Né? Exato. É bem importante também essa questão. Qual é o ponto em que há a caracterização do crime? Na verdade, a legislação não estabelece exatamente um ponto. Sim. Na verdade, estabelece um momento em que se tornar um fato que atrapalha o dia a dia da pessoa, da vítima. Então, por exemplo, assim, eu vou no mercado, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de ir no mercado, eu no mercado me sinto, de repente, perseguido, de repente eu tenho um problema psicológico em razão dessa perseguição, o que afeta o meu dia a dia, afeta o meu sono, afeta a minha refeição, afeta a minha relação com as pessoas. Então, a legislação, ela estabelece essa conduta criminosa justamente, ela se caracteriza justamente quando afeta o dia a dia da vítima, quando a vítima tem um prejuízo. Sim. Claro que isso é muito relativo, por isso que a gente não tem como dizer exatamente quanto tempo de perseguição, porque às vezes 2 ou 3 dias de perseguição podem ser, dependendo da perseguição, grave o suficiente para afetar o teu cotidiano. Então, quando afetar o cotidiano da vítima, nós estamos sim diante de um possível stalking. E como que essa pessoa que está sendo perseguida pode agir? Qual é a conduta dela? Ela pode fazer um boletim de ocorrência, ela precisa procurar uma delegacia, tem que ser uma delegacia especializada, pode ser qualquer uma. Qual é a orientação que essa pessoa tem que seguir? É importante que a vítima do stalking, ela esteja agora ciente dessa tipificação do crime, ou seja, que existe um crime, e que ela procure sim uma autoridade, a autoridade policial, através da delegacia de polícia, para que então leve ao conhecimento da autoridade a ocorrência do crime. Também é importante que não basta registrar a ocorrência. É um crime que, agora eu vou trazer algumas questões mais jurídicas, né, mas eu vou explicar. É um crime que se procede à perseguição do crime, ou seja, o processo penal iniciaria através da representação da vítima. Ou seja, tem que registrar a ocorrência e a vítima, no registro da ocorrência, tem que manifestar o interesse em representar. Ou seja, quando ela manifesta esse interesse, ela está, digamos assim, autorizando o Estado a processar, a dar sequência à investigação criminal e, eventualmente, punir. Nós não temos ainda uma delegacia especializada nestes crimes. Fato é que esses crimes, como a nossa sociedade avançou muito, esses crimes, na sua maior parte das vezes, acontecem de forma virtual, né, pelas redes sociais, por e-mails também. Então, geralmente, aí a gente tem algumas delegacias voltadas aos crimes digitais que se responsabilizam pela investigação aí desse crime e também, né, pela consequência. Porque a pessoa tem que apresentar provas, né? Exatamente, exatamente. E por muitas vezes também acontece de não se ter conhecimento de quem é a pessoa que está agredindo, quem é o perseguidor. Não conhecer. Não conhecer o perseguidor. Às vezes não se conhece o perseguidor. Então, a delegacia ela vai poder fazer uma investigação pontual a fim de se chegar, afinal, no tal do do perseguidor. Né? Claro que, por vezes, também se conhece quem é o perseguidor. Sim. Então, cada caso é um caso, logicamente. Né? E quais são as penalidades para esse tipo de crime, professor? É um crime que traz uma punição de prisão de 6 meses a 2 anos, né? Uma punição aí para aquele que pratica o stalking. Lembrando que a legislação ela protege ainda mais o vulnerável, ou seja, as pessoas vulneráveis elas acabam tendo uma proteção maior, haja vista que o parágrafo 1º ali do artigo 147-A do Código Penal prevê como um aumento de pena quando a vítima for criança, quando a vítima for adolescente, né, quando a vítima for idoso. Nesses casos, a pena será aumentada até a metade. Também se aumenta a pena quando a vítima for mulher, né, e o crime se der pelas condições de gênero. E também se aumenta a pena nos casos em que a vítima tiver sido ameaçada com uma arma de fogo, por exemplo. Ou então quando mais de um perseguidor está atrás daquela vítima, 2 ou mais pessoas estão atrás da vítima. Veja que a legislação, ela protege os vulneráveis de uma forma um pouco mais severa, principalmente, inclusive há estatísticas, né,
que nos mostram que a maior parte das vítimas desses crimes são as mulheres. Sim. Né? Então, o legislador se preocupou em proteger as mulheres. Uhum. O senhor tocou num ponto interessante referente às crianças. A gente sabe hoje que criança e adolescente fica muito em rede social e aplicativo. E acontece muito de ter desavenças nesses grupos onde eles estão inseridos, né? E ter discussões e mandar mensagem no privado, né? Provocando, xingando, falando coisas que muitas vezes são ofensivas. Mas essas crianças e esses adolescentes não têm esse entendimento. Como é que os pais podem orientar, né, e ficar atentos a essa questão também? Porque eu acho que é uma questão importante, né? E que a gente vê as pessoas falarem pouco referente a isso. Porque na realidade o que existe? Na escola existe o bullying. Hoje, como está tudo muito digitalizado, né? Não sei se existe esse termo, mas ficou um bullying digital. Digital. Então, assim, isso acontece muito por esses mecanismos, né? Eu acredito que, na verdade, os pais eles precisam sempre estar atentos, né, aos que os seus filhos fazem na internet. Né? Porque daqui a pouco pode, sim, estar ocorrendo um stalking, uma relação ali com seus colegas, ou até com um adulto, por que não? E o filho, às vezes, né, uma criança, um adolescente, às vezes fica retraído, com medo, com receio. Então, eu acho que, acima de tudo, tem que se ter um cuidado muito grande, principalmente quem é pai, quem é mãe, em relação ao que o seu filho acessa, ao que seu filho conversa, para se ter esse controle. Porque, como você falou, é o bullying digital, poderíamos dizer isso. Sim. Né? E a gente sabe que o bullying, muitas vezes, a vítima, ela acaba ficando com um certo receio de falar para alguém, o que também pode acontecer com o stalking. Então é muito importante um cuidado que os pais têm que ter com seus filhos, os adolescentes têm que ter também, porque toda aquela perseguição que te traz um medo de sair de casa, um medo de fazer alguma coisa que tu faz no teu dia a dia, pode sim estar sendo um stalking, e às vezes as pessoas nem percebem que estão sendo sim vítimas de stalking. Sim. Né? Porque elas acham que isso pode ser algo normal, mas não é. Se afetou o teu dia a dia, é isso que a legislação vem, para resguardar os direitos dessas pessoas. Se sentiu incomodado, tem que tomar uma atitude. Exatamente, com certeza. Tá certo, professor. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa. Acho que foi bem proveitoso a gente poder estar discutindo esse tema, que é novo, né, e que as pessoas também têm muitas dúvidas, né? Eu agradeço pelo convite, fico muito feliz. Acho que é muito importante a discussão. A lei do stalking, ela veio para proteger muitas das nossas pessoas mais vulneráveis, e qualquer coisa que precisar eu fico sempre à disposição aí da Unicruz. Tá certo, obrigada, professor. Nós vamos deixar aqui na tela para você o contato do curso de Direito do professor Fagner também, e o nosso aqui do Unicruz Play, para que você possa curtir, compartilhar e comentar os nossos conteúdos. Aproveita também e nos mande sugestão de pauta. O programa hoje fica por aqui, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!